Hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos da Operação Ouro Verde, mostrando que uma das vertentes dessa investigação foca na ramificação do esquema de desvio de verbas na área da saúde em outras cidades além do município de Campinas. Vamos dar uma olhada. A terceira fase da Operação Ouro Verde foi concluída formalmente depois que as 8 pessoas investigadas desta etapa se tornaram réus. Mas isso não significa o fim das investigações. Nesta quinta-feira, o Hospital de Jaguariúna foi alvo da Força Tarefa, que investiga desvios de verbas da área da saúde. Os agentes fizeram buscas e recolheram arquivos do circuito interno das câmeras de segurança. Mas os promotores não divulgaram o motivo da apreensão. Mas a possibilidade de o esquema ter ramificações em outras cidades não é descartada pelo MP. A cidade de Jaguariúna é citada na terceira fase da operação. Em uma conversa telefônica, Gustavo Catardi Godoy, preso na operação e filho do dono do Correio Popular, fala com um amigo sobre 2 pessoas do município, identificadas como Igor e Reis. Os dois fariam parte de um grupo de autoridades que exercem influência nas instituições, em troca de favores indevidos. Em depoimento, o ex-diretor da Vitale e colaborador Paulo Câmara revelou que outros municípios estariam envolvidos através das organizações sociais em saúde, João Marquese e Vitale, todas coordenadas pelo grupo criminoso. As cidades citadas pelo delator são Várzea Paulista, Mirassol, Arujá e Bernardino de Campos. O delator ainda cita que pagava propina aos prefeitos para manter o esquema. Bernardino de Campos. Nós passamos R$10 mil por prefeito. Várzea Paulista tinha. Para quem que era em Várzea? Para onde ia? Ia para a secretária de saúde e o secretário de comunicação. Mais alguém nessa lista? Mirassol também ia para o prefeito. Arujá também ia para o prefeito. Eu creio que era para o prefeito final, porque tem na história, fica claro que o prefeito tinha conhecimento disso aí. Os diretores da Vitale conheceram o lobista Fernando Vitor através de Oswaldo Perez e Orlando Fulgêncio. Os dois foram presos na segunda fase da operação, acusados de emitir as notas de consultorias fantasmas. Segundo a delação de Daniel Câmara, o grupo foi convidado pela dupla para vir para Campinas e, em uma reunião, conheceram Fernando Vitor, que no futuro viria a ser diretor da OS. A participação de Fernando Vitor no esquema era fundamental, já que ele tinha contato com o alto escalão da prefeitura. Foi apresentado como a pessoa que teria realmente o contato de Campinas. Inclusive, nessa reunião até falou que estacionava o carro dentro da prefeitura, que tinha acesso ao alto escalão, que sabia da licitação. Foi o Vitor que colocou toda essa questão e mostrou que realmente tinha conhecimento e que tinha muita entrada na prefeitura de Campinas. Chegou a mencionar quem que eram as pessoas que tinham contato, ou como que funcionava isso nesse primeiro momento? Chegou a falar do Anésio, né, e do Ramon, que faziam parte que posteriormente ia participar de reuniões, e também que tinha um relacionamento com o secretário de administração, que é o Hamilton, financeiro, mas que tinha um relacionamento muito próximo à prefeitura de Campinas. Na época, Hamilton Bernardes, citado por Daniel Câmara, era secretário de Finanças do governo Jonas. Atualmente, é prefeito de Pedreira. Nas 2 primeiras fases da operação, interceptações telefônicas revelaram que o grupo queria ampliar as unidades administradas pela Vitale aqui na região. Sob a coordenação de Fernando Vitor, houve contatos com políticos, articulando para ampliar os locais atendidos pela OS. Em uma das escutas telefônicas, o deputado federal Luiz Lauro Filho, sobrinho do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, faz a intermediação do contato entre o prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, e o lobista e ex-diretor da Vitale, Fernando Vitor. Estou recebendo um amigo meu de Rio Claro aqui no gabinete. Opa, isso aí é parceirão, o cara que das 6 da manhã à meia-noite é prefeito e da meia-noite às 6 ele faz pão. Mas esses personagens que têm mandato eletivo têm foro privilegiado e não são investigados pela força-tarefa da Operação Ouro Verde. Todas as citações que envolvem as autoridades com foro estão sob a responsabilidade da Procuradoria de Justiça. Bom,
A Band entrou aqui em contato com as prefeituras de todos os municípios citados, né, nos depoimentos e nas delações. Vamos às respostas aqui. A Prefeitura de Jaguariúna informou que o Ministério Público entregou um ofício pedindo imagens das câmeras de monitoramento do Hospital Municipal para colaborar com a investigação. Segundo a administração, as imagens serão entregues nos próximos dias. A Prefeitura de Mirassol, na região de São José do Rio Preto, informou que desconhece o assunto e que não existe nenhum contrato entre a administração municipal e a organização social Vitale. A Prefeitura de Várzea Paulista declarou que nenhum dos citados conhece Paulo Câmara. Já Milton Bernardi Júnior, prefeito de Pedreira, assumiu que conhece Fernando Vitor, mas disse que nunca tratou com ele qualquer assunto relacionado a Vitale ou ao Hospital Ouro Verde. E que Fernando Vitor foi contratado para ser diretor clínico do hospital da cidade, contratado, inclusive, segue a nota aqui, por processo seletivo e demitido em março de 2017. A Prefeitura de Arujá, a administração, afirmou que nunca teve contrato com a Vitale e com o João Marquese, mas sim com a InSaúde, que teve o contrato rompido em fevereiro após a segunda fase da Operação Ouro Verde. O deputado federal Luiz Lauro Filho negou as acusações. Pelas redes sociais, a advogada Vanessa Baliego, que é filha do prefeito da cidade de Bernardino de Campos, município que também foi citado, o prefeito é Odilon Rodrigues Martins, ela questionou a denúncia e disse que o atual prefeito desconhece qualquer vínculo com a Vitale e durante o seu mandato não contratou a organização social. Bom, o que a gente tem que explicar aqui? Com relação especificamente aqui à Prefeitura de Bernardino de Campos, a reportagem não citou esse ou aquele prefeito. A reportagem apenas reproduziu o conteúdo da delação do Paulo Câmara e Daniel Câmara. E o que ele disse? Que repassou dinheiro para a Prefeitura de Bernardino de Campos. Então, como essa prefeitura, das que foram citadas, é a única que mudou o prefeito, efetivamente nesse trecho não fica claro realmente se foi o prefeito atual ou o prefeito anterior. Mas o que acontece? Nós cumprimos aqui a obrigação básica do jornalismo, que é ouvir o outro lado. Nós ligamos, a nossa produção conversou, tentou durante a tarde inteira de sexta-feira, e inclusive a manhã inteira de hoje, para tentar colocar uma resposta oficial da prefeitura, que seria o momento da prefeitura explicar essa questão do contrato e etc. E não tivemos retorno até esse momento. Então, a filha do prefeito se manifestou nas redes sociais. Em respeito a essa manifestação, a gente colocou aqui o que ela falou. Mas foi isso que aconteceu. Reproduzimos o depoimento do delator e não citamos nomes porque o delator, naquele trecho, não cita nomes. A investigação continua. Algumas autoridades, como você viu na reportagem, mantêm foro privilegiado. Portanto, está no Tribunal de Justiça, né, na Procuradoria Geral de Justiça. Então, portanto, não são todos os detalhes que nesse instante são divulgados. Bom, meninas, feitas essas colocações, o fato é que para o Ministério Público não existe dúvida de que efetivamente o grupo tentava e em alguns casos conseguia ampliar os tentáculos e a ramificação em outros municípios. Eu acho que é o seguinte, tem que começar, aliás, a Procuradoria-Geral, o Tribunal de Justiça tem que começar a soltar as informações acerca de quem tem foro. Para a gente ver o tamanho, a extensão de tudo isso. É muito cansativo mesmo, né, Sena? Muito, porque, olha, a gente imagina onde é que esse esquema foi parar. Então, Rose. Não, agora eu acho que deve, se o Ministério Público começar a investigar, assim, começar não, que já começou, mas ampliar a investigação, Zezé, vai acabar mandando para as comarcas de cada cidade das promotorias essas denúncias, porque muito provavelmente é isso que o Ministério Público faz, né? E o promotor da cidade, se tiver lá uma promotoria, ou pelo menos da região, se quiser investigar, vai investigar e a gente vai ver que tem muitos tentáculos e que, ao que tudo indica, essa OS Vitale, ela estava
estava acostumada a chegar nas cidades, pagar propina e se instalar e cobrar, obviamente, um preço superfaturado para poder pagar essa propina. Então, a gente só tem uma ideia de que, realmente, a saúde custa muito caro no Brasil, mas ela custa caro por causa da corrupção que existe nessas negociações. O prefeito foi notificado na última sexta-feira, agora ele tem até o dia 21 para poder apresentar a defesa dele. A comissão processante vai ter 5 dias para decidir se acata, né, o que o prefeito colocar na defesa ou se... E aí, se acatar, entender que o prefeito é inocente, chama uma sessão extraordinária, porque a Câmara já vai estar em recesso, para poder votar o relatório, para poder arquivar o relatório. Se não acatar, entender que necessita de investigação, aí a Câmara dá continuidade a esses trabalhos. Você sabe, Zezé, que a oposição estava até querendo pedir a suspensão dos prazos, Zezé, para poder não ter aquela história do prazo pegar bem na semana do Natal e retomar no ano que vem a investigação. Mas, por enquanto, ninguém ainda fez esse pedido. O que nós temos hoje são 2 requerimentos que vão ser aprovados e votados pela Câmara hoje, e o próprio requerimento do Nelson Oswald, porque assim, é para convocar o secretário Michel Abraão Ferreira, que na semana passada teve um nome envolvido na delação, dizendo que ele teria contratado o Maurício Rosa para montar um esquema de cobrança de propina na saúde, principalmente na contratação de laboratórios privados, Zezé. E o Nelson Oswald e o Marcelo Silva, que é o proponente da comissão processante, apresentaram um requerimento pedindo a convocação do Michel. Só que o Nelson Oswald, na ânsia de fazer tanto, pegou e apresentou um segundo requerimento pedindo para ser ouvido na CP. Aí o que vai acontecer hoje? A base de governo, muito provavelmente, vai usar o próprio requerimento do Nelson, dizendo o seguinte: olha, achamos que no plenário é inadequado ele vir, porque já que a CP vai ouvi-lo, vamos deixar ele vir na CP. E vai ser isso. Então, muito provavelmente, vai rejeitar o requerimento de convocação no plenário, para ele poder depor no plenário, falar no plenário, e aí ele seria ouvido só pela comissão processante. Olha, tem uma coisa que a votação desse requerimento vai dizer mais do que isso, eu estou achando. Porque a gente tem claramente uma dissidência na base de apoio do Jonas Donizete. E nesse momento existe uma desconfiança muito grande dessa dissidência em relação a todos que estão juntos com o Jonas. Então a minha pergunta essa dissidência, ela vai votar hoje pela convocação ou não? Bom, a dissidência, A dissidência, eu acho que, olha, Zezé, tudo depende. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que está em jogo? Na verdade, a eleição que vamos ter no dia 17, que é na próxima segunda-feira, em relação à presidência da Câmara. Não é quarta? O que se tem... Não, é segunda-feira. Me falaram segunda-feira. Não, segunda-feira. O que me disseram foi o seguinte, que o vermelho, o candidato do prefeito seria o Marcos Bernardelli. Mas o Vermelho é um dos candidatos e está tentando ser o próximo presidente da Câmara de Vereadores. Que ele teria 12 vereadores, Zezé, nesse grupo de apoio dele. E foi justamente esses 12 vereadores que fizeram com que o prefeito liberasse o voto no dia da votação da CP. Porque quando o prefeito viu que ele não iria ter nem 6 votos para poder protegê-lo ali, ele disse, libera então, porque não vamos queimar o filme de todo mundo. Vamos falar que foi derrotado também. Que foi derrotado e tal. Então, assim, você tem razão, Zezé. Existe, sim, uma base hoje fragmentada na Câmara. E mais que isso, e tem também os próprios vereadores dizendo o seguinte, que quando perguntado assim para o Ministério Público, olha, o que você tem contra o prefeito? O Ministério Público tem respondido, o que nós temos é que a Procuradoria aceitou a denúncia. E isso já é, né? É suficiente. Exatamente. Né? Então, os vereadores, eles estão, neste momento, eu imagino, preocupados com essa história, por exemplo, de arquivar o processo só com a defesa do prefeito. E tem a história da presidência. Aí está todo mundo dizendo o seguinte, bom, quem são os candidatos à presidência? Vermelho, Luiz Cirilo e o Marcos Bernardelli. Isso da base de governo.
O Marcos Bernardelli, ele perdeu o controle quando a gente viu da CP, Zezé. O povo chamou reunião sem ele estar sabendo, inclusive. Ele ficou sabendo depois dessa reunião. Então, hoje, o candidato mais forte é o Vermelho. Aí o governo vai ter que negociar. Agora, o que eu pergunto é se esses vereadores estão querendo negociar uma presidência e arquivar uma investigação. Eu acho que não tem clima para isso, viu, Zezé? Então, olha, é bem isso. Assim, o que eu ouvi, acho que eu falei com 3 vereadores, assim, o que eu ouvi assim, Bernardelli esquece. Então, tá muito forte o Vermelho, mas o pessoal do Vermelho também acha que pode estar forte o Cirilo. Que esse povo que ia para o Bernardelli não iria para o Bernardelli, iria para o Cirilo e não para o Vermelho. Então, tá todo mundo de olho, assim, para ver onde é que os votos, assim, estão propensos a desembocar para sair correndo atrás. Agora, eu te pergunto, de onde que o Vermelho ganhou essa força, hein? Onde? Me explica, Rose. Eu acho que talvez, Zezé... Ele conquistou agora. Não é que conquistou agora. Eu acho que talvez... Ele é ruim, hein? Não, eu acho que talvez é pela própria omissão da liderança. Eu acho que a liderança foi se desintegrando. E aí, porque os vereadores, assim, se vocês... Quem assistiu às últimas sessões, e eu assisto às sessões, o que a gente viu foi a base indo para o microfone do plenário para poder reclamar, principalmente da área de saúde, de falta de atendimento. Porque o que acontece? Os vereadores, Zezé, eles lá na ponta, quem escuta a reclamação da população são os vereadores. Então, teve uma sessão, por exemplo, no mês passado, que os vereadores da base fizeram fila para reclamar que não tinha médico, que não tinha remédio. Então, já vinha vindo um desgaste em que os vereadores estavam dando sinais de que eles estavam insatisfeitos e que não estava vindo esse retorno da própria liderança. Então, eu acho que o desgaste da liderança acabou fortalecendo o Vermelho. E aí, assim, por quê? O que acontece? A base, ela não vai para a oposição. Ela não vai reforçar a oposição porque ela sabe que ela tem cargos. Esses vereadores, todos têm cargos no governo. Todos têm aquela história do toma lá, da cá. Então, a grande pergunta, e eu perguntei para alguns vereadores da base, é o seguinte: como que vocês vão fazer com os cargos que vocês têm na prefeitura, né? Existe alguma margem de manobra para o governo negociar para poder dar mais cargos? Eles falam que não tem mais. Ou seja, todos os cargos estão ocupados, Zezé. Mas pode demitir, né? Então, assim, eles não vão para a oposição, Zezé, para não brigar frontalmente com o prefeito, mas ao apoiar, ao fortalecer um candidato que é da base, mas não é o candidato do prefeito, eles mandam um recado da insatisfação deles. Bom, o que eu acho que é importante lembrar aqui? Bom, negociação, quando se discute lá a mesa, o presidente da Câmara, a mesa diretora da Câmara, isso historicamente, né, tem uma articulação de bastidor e lá uma articulação do Executivo, né, para ver quem é que vai ser o presidente da casa. Isso acontece nas câmaras municipais, acontece nas assembleias legislativas e acontece no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O que mudou dessa vez, especificamente no caso de Campinas, é que se for feita uma manobra para arquivar uma comissão processante, vai dar muito na cara essa manobra, vai ser muito difícil isso passar. É muito complicado, aí não dá. É diferente de uma coisa de bastidor, que todo mundo não sabe o que está acontecendo, por quê, quais são os interesses, aquela coisa toda. Todo mundo sabe que houve ali a articulação, mas ninguém sabe o real motivo, como que as coisas se deram. Agora, quando tem uma comissão processante em curso e você falou, ganhou fulano, porque aí em troca arquivou, aí, né? Eu não creio que vai ser possível fazer uma manobra dessa, não. Não. Olha, gente, o Jonas não está com essa força toda nesse momento. É uma coisa bastidor, outra coisa é uma coisa descancarada, né? É outro papo. É complicado.